Ilustres sindicalizados, associados, primeiro é um prazer estar conversando contigo. Eu que acompanho a luta de vocês desde muito tempo e acho que, aliás, esse é o primeiro aspecto que tem que ser destacado. A emenda, a PEC 104 de 2019, na verdade, reconheceu a importância da agora nova Polícia Penal. A PEC 104 é a mais importante reforma administrativa no capítulo da segurança pública desde a Constituição de 5 de outubro de 88. Essa alteração que foi feita no artigo 144 da Constituição incluiu, ao lado da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, tão valorizada e tão festejada e merecidamente festejada no país, da Polícia Civil, que presta relevantes serviços, incluiu essa figura fundamental que vinha prestando um serviço extremamente relevante no universo da segurança pública no Brasil, mas que não tinha reconhecimento constitucional. Na verdade, o que a PEC fez foi dar status constitucional, da hierarquia constitucional, aos agentes penitenciários que prestavam esse serviço em todo o território nacional, com diferenças de nomenclatura, porque o nosso país é uma federação, portanto, o modo como cada estado, cada unidade federada tratava do tema, dizia respeito à sua autonomia. Então, estados tratavam e identificavam o policial penal como agente carcerário, como carcereiro, como agente penitenciário, lato sensu, como agente penitenciário stricto sensu, o agente penitenciário administrativo, esse importante elo no processo e que já vinha tratando do tema e colaborando, compartilhando, exatamente é um ambiente de compartilhamento. O fim é o mesmo, né? Todos concorrem para o mesmo fim, que é a garantia da segurança pública. Fora do estabelecimento prisional, na rua, onde as pessoas reivindicam, reclamam com toda a razão esse valor da segurança, da garantia da vida, do patrimônio, de poder desfrutar desse bem valioso, sem tanto da vida quanto do patrimônio, sem que ninguém possa ilicitamente prejudicar, quanto dentro do sistema penitenciário, do sistema prisional, do sistema carcerário, do sistema penal. O fato de cada estado se referir a essa figura de maneira diferente não muda a sua natureza, né? Como diria Shakespeare, muda o fato de chamar a rosa de margarida não vai lhe tirar o perfume, né? Todos tratam e concorrem para o mesmo fim e executam as mesmas tarefas, com diferente nomenclatura. Então, a PEC 104, que deu nova redação ao artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública, criou a figura da Polícia Penal. Esse é o novo guarda-chuva. Esse é o ombrelone dentro do qual vão se inserir no território nacional, tanto na Polícia Penal Federal, quanto nas polícias penais estaduais, quanto na Polícia Penal do Distrito Federal, esses diferentes agentes que, como eu disse antes, concorrem para o mesmo fim. Agora, o que é importante de início destacar é que o Constituinte brasileiro de segundo grau, o Constituinte de revisão, a Constituição Brasileira de 88 é uma moça, uma jovem de 32 anos, que sofreu mais de 100 alterações. Algumas delas que descaracterizaram essa moça, outras que vieram aperfeiçoar, trouxeram um acabamento que o Constituinte de 88, que avançou em muitos aspectos, naquele momento, quando o mundo era outro, o Brasil era outro, não teve a percepção de reconhecer algumas dessas dimensões. O Constituinte, derivado de segundo grau, o Congresso Nacional, investido o Poder Constituinte no final de 2009, reconheceu a relevância da Polícia Penal, que é muito mais do que o gênero do qual são espécies, os agentes penitenciários administrativos e outras
outras designações, outras nomenclaturas, outros agentes públicos que concorrem para o mesmo fim. Aliás, nisso a emenda é bastante clara, né? Só a interpretação literal dela, que é uma interpretação não mais singela, menos sofisticada, já indica nesse sentido. Mas mais do que ela, a interpretação sistemática da Constituição também leva para essa mesma conclusão. Então, isso é o fato que a gente tem que destacar. Essa grande reforma administrativa no capítulo da segurança pública que criou o instituto, o gênero polícia penal. Perfeito, doutor Mateus. Até porque a emenda constitucional ela transforma em policiais penais os cargos equivalentes. E no Rio Grande do Sul, o agente penitenciário administrativo, tendo em vista as atribuições que nós fizemos hoje, atualmente, né, elencadas na nossa lei estadual, que eu posso citar algumas aqui, a identificação de apenados, né, a identificação e qualificação dos visitantes, o apoio e monitoramento eletrônico, inserção de dados nos sistemas de informação, levantamento de dados nesses sistemas também, participação em procedimentos disciplinares através dos PADs, né, das comissões de PADs. Nós temos também vários colegas, agentes penitenciários administrativos, que são diretores de unidades prisionais. Então, doutor, estas atividades, segundo a ótica da emenda constitucional 104, que diz que cabe às polícias penais a segurança dos estabelecimentos prisionais. Enfim, então essas atividades que nós realizamos hoje, o que o senhor entende? Entende que essas nossas atividades são atividades de segurança ou são atividades meramente administrativas? Cristiano, Wageni, demais valorosos e combativos líderes sindicais que têm combatido o bom combate, né? Como diz a palavra sagrada, que tem de fato feito esse bom combate e merecem o reconhecimento da categoria e da sociedade do Rio Grande do Sul, porque foram vitoriosos nessa luta, que não é uma luta de uma categoria, é uma luta para qualificar o sistema de segurança pública, que é talvez a maior, se não uma das maiores demandas da sociedade brasileira e gaúcha. Com relação à situação dos agentes penitenciários administrativos, Cristiano, eu não tenho dúvida, já disse isso por escrito e faço questão de dizer agora, olhando aí no olho dos nossos colegas que estão espalhados por todo o estado, diariamente executando essa tarefa tão fundamental, de tanto risco, né, à sociedade e à saúde, né, principalmente nesse momento de pandemia. O agente penitenciário administrativo é espécie do gênero agente penitenciário, né? O gênero é agente penitenciário. O agente penitenciário administrativo é um plus. O administrativo qualifica o substantivo agente penitenciário. Não precisaria fazer nenhum esforço jurídico para chegar a essa conclusão. Isso é uma questão de interpretação do ponto de vista do vernáculo. Agente penitenciário são todos aqueles que atuam dentro do universo do sistema penitenciário, né? No sentido amplo da palavra. O agente penitenciário administrativo é alguém que, como agente penitenciário, estrito sensu, executa algumas tarefas que são comuns, tu acabaste de dizer, e estão reconhecidas formalmente, né? Isso, não há aqui nenhum desvio de função. Há tarefas que são comuns de dois, que são executadas em parceria, em compartilhamento, em colaboração entre o agente penitenciário estrito sensu e o agente penitenciário administrativo, e outras que são reconhecidas, inclusive, pela necessidade fática, né? O fato de haver agentes penitenciários administrativos, os populares APAs, atuando na direção do presídio. Quer dizer, isso é um reconhecimento do poder público, da relevância e da qualificação desse profissional. Então, mas voltando ao escopo da emenda da PEC 104, hoje, artigo 144 da Constituição. A PEC diz literalmente, né, que
que passam a fazer parte da Polícia Penal, além daqueles que vão acessar a função pelo republicano concurso público. Todos aqui são servidores públicos que chegam a essa função pela porta da frente, pela porta larga, iluminada do concurso público. Todos são servidores que acessam essa função pelo concurso público. Além daqueles que, a partir de agora, conforme as leis complementares e leis ordinárias, que vão tratar justamente de criar as novas funções, além desses, então, os novos cargos de delegado da Polícia Penal, de escrivão da Polícia Penal, enfim, seja qual for a nomenclatura que cada estado definir dentro da sua autonomia para criar essa estrutura, escolher, além daqueles que a partir de agora vão ocupar essas funções, né, com a lei que vai ser feita, lei complementar feita pelas assembleias, as leis ordinárias feitas pelas assembleias, já integram a Polícia Penal, e não poderia ser diferente, os agentes penitenciários, lato sensu, os agentes penitenciários administrativos, como é o caso do Rio Grande do Sul, e aqueles outros que exercem funções equivalentes, que não têm a nomenclatura, não são reconhecidos formalmente como agentes penitenciários, mas que desempenham funções correlatas, que concorrem, repito, para o mesmo fim, para garantir a segurança pública dentro do universo, do ambiente, do sistema penitenciário, do sistema prisional, do sistema carcerário, do sistema penal. É importante ter atenção para essa expressão. A Constituição não criou uma polícia penitenciária, não criou uma polícia prisional, não criou uma polícia carcerária, criou uma polícia penal. E aí, dentro desse gênero, agora esse é o gênero, agente penitenciário agora passou a ser espécie, dentro desse gênero aqui vão surgir as diferentes funções, missões, atribuições, cargos dentro da agora nova, de 2019, Polícia Penal. Algo que foi criado agora recentemente e em função de todo esse quadro que nós estamos vivendo, quando a prioridade, obviamente, é enfrentar as questões de saúde pública, esse tema acabou não tendo o desenvolvimento que já teria tido se nós tivéssemos, como todos gostaríamos e seguramente estaremos daqui a pouco mais, vivendo dentro das nossas condições normais de temperatura e pressão, uma vez vencido o problema da pandemia. Tá? Mas agora é uma tarefa que se transfere, então, para a União, para o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo da União, para regulamentar a Polícia Penal Federal. Né? Quem vai legislar nessa matéria é o Congresso Nacional. E para os estados, e no nosso caso o que interessa para o Rio Grande do Sul, para a Assembleia Legislativa, a partir da iniciativa do Poder Executivo, que está se tratando da criação de cargos dentro da esfera do Poder Executivo, então por iniciativa do Poder Executivo, que tem reconhecido essa importância e criou um grupo de trabalho valioso, que tem se debruçado sobre esse assunto e que tem contado com a fundamental participação daqueles que são os diretos interessados, que são os que atuam e conhecem a realidade, que são os agentes penitenciários. Esse grupo de trabalho seguramente vai traduzir para o direitês aquilo que a gente já sabe que é a realidade em português. Professor Matheus, a minha pergunta é a respeito da súmula 43 do STF, né? Ela traz algum tipo de impedimento da reestruturação com novas atribuições para o cargo APA dentro da Polícia Penal? Olha, Wagner, queridos companheiros, prezados APAs espalhados pelo Rio Grande, a súmula vinculante do STF, ela tem força de lei. Né? No sistema nosso, romano-germânico, o direito brasileiro, o direito italiano, o direito francês, o direito português, o que vincula, o que obriga é a lei. O princípio mor do nosso direito é o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa é a norma que tem força cogente, imperativa, impessoal, abstrata. Na hora que o Congresso faz uma lei, os 513 deputados, os 81 senadores, esse papel chamado lei vale para 211 milhões de brasileiros. Né?
Essa é a nossa tradição. Na tradição do direito anglo-saxônico, do direito inglês, o princípio reitor do direito inglês, do direito do common law, é o princípio do chamado devido processo legal, o famoso due process of law. No direito inglês, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude do devido processo legal. Ou seja, no direito inglês, do lado de lá do Canal da Mancha, o papel principal está na mão do juiz. O juiz, no direito anglo-saxônico, é o direito. Ele não apenas aplica o direito. Do lado de cá, atravessou o Canal da Mancha para o continente, na França, na Europa continental, o pêndulo do poder ele se desloca para o legislativo. Quem faz a regra, que obriga, é o Congresso. E o juiz passa a ser aquilo que os franceses chamam de boca da lei. Ele pega o tipo da lei e aplica ao caso concreto. No direito brasileiro, desde a emenda constitucional 45 de 2004, passou a haver um reconhecimento desse direito jurisprudencial. E surgiu a famosa súmula vinculante. A súmula vinculante tem força de lei no Brasil. A súmula 43 tem esse atributo. Ocorre que, nesse caso concreto, a súmula 43 que tem uma finalidade muito razoável, que é de evitar que haja uma migração de cargos sem que isso passe pela regra da Constituição, que é a do concurso público. A ideia de evitar essa nomeação derivada, essa nomeação indireta, essa, em última análise, curva no concurso público. Essa alteração, ela que continua valendo, é anterior à emenda, a PEC 104 de 2019, que criou com status constitucional. Então aqui a Constituição criou essa nova estrutura, essa nova instância, esse novo universo, esse novo instituto da Polícia Penal. E a Constituição, então o Constituinte brasileiro derivado, o deputado e o senador investidos do poder constituinte, criaram a Polícia Penal. E para inaugurar o funcionamento da Polícia Penal, estabeleceram que ela é integrada. Não faria sentido criar uma polícia sem policiais. Não faz sentido criar um órgão público sem agentes. Não faz sentido criar uma instituição, o poder público criar uma estrutura que não tenha nenhuma aplicação prática, que não tenha quem execute essa função. E para cumprir essa função, para inaugurar a Polícia Penal, os pioneiros da Polícia Penal, que tem então esse reconhecimento da Constituição de 88, são os agentes penitenciários. Nem poderia ser diferente, porque os agentes penitenciários, estrito sensu, os agentes penitenciários administrativos e os demais que atuam dentro do sistema penal já são policiais penais, já eram policiais penais, só não havia o reconhecimento constitucional dessa missão que desempenhavam. A PEC 104 reconheceu que todos estes agentes envolvidos nessa função, todos esses agentes que concorrem para o mesmo fim, que é garantir a segurança pública, que é obrigação do Estado, que é dever do Estado, dentro do sistema penal e não apenas do sistema, insisto, carcerário, prisional, penitenciário, mas dentro de todo o sistema penal, essa função que já era desempenhada pelos agentes administrativos, e pelos agentes penitenciários, e pelos agentes penitenciários administrativos, que, repito, são agentes penitenciários, com esse plus, com essa qualificadora do administrativo, esses todos passam a integrar a estrutura dessa novel, dessa inovadora e importante e indispensável Polícia Penal, que, de certa maneira, trata de regulamentar uma situação de fato que já existia, mas que não tinha o reconhecimento, não tinha status constitucional, e passa a ter agora, pela emenda 104, esse status. Então a súmula anterior em nada altera nem o regramento dela, súmula, que continua em vigor, mas ela não estabelece nenhum tipo de limitação
a decisão do Poder Constituinte de segundo grau que criou a Polícia Penal. Professor Matheus, o DP, ano passado, para subsidiar a regulamentação da Polícia Penal em âmbito federal, solicitou ao Conjur um parecer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por sua vez, né, também buscando regulamentar a Polícia Penal, foi criado 2 grupos. Agora a gente está na segunda fase, que é o segundo grupo, que vai fazer a regulamentação. A minha pergunta é, esse parecer do Conjur, o parecer 045, ele também atinge o Rio Grande do Sul? Olha, Wagner, Cristiano e demais lideranças aí do movimento sindical e associativo dos agentes penitenciários administrativos, um parecer tem valor, serve como referência, é mais um subsídio para colaborar no esclarecimento desse tema, que é um tema novo para muitos, né? Não para vocês, que conhecem a realidade, conhecem a prática, né? Mas para aqueles que agora têm a tarefa de regulamentar esse universo, para muitos é uma novidade. Um parecer é importante, é um subsídio, é uma referência, é uma contribuição, traz elementos que devem ser apreciados, mas não tem força vinculante para estabelecer um regramento obrigatório dentro das unidades federadas. O Brasil é uma federação. A federação é aquela forma de Estado inventada pelos norte-americanos quando migraram os puritanos ingleses fugindo da perseguição religiosa da Europa e criaram as 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos. Naquele momento, esses colonos que se instalaram ali, na Constituição de 1787, num movimento centrípeto, criaram a Federação. Federação é isso, Estados Unidos. Eram 13 que em 1787 se unem e criam os Estados Unidos da América do Norte. Olhando de fora, são um país só. Olhando de dentro, são várias unidades federadas. Isso é a federação. E o Brasil, por inspiração americana, por obra da contribuição do Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro de todos os tempos, e principalmente do final do Império, início da República, o grande jurista, o Rui Barbosa, que era um estudioso e um apaixonado de direito americano, e foi o principal redator da Constituição Brasileira de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana, o documento que constitui, que cria, isso é a Constituição. A Constituição é um documento que dá forma jurídica às grandes decisões políticas de uma sociedade. Na Constituição se encontram a política e o direito. Nas grandes decisões, toda lei tem conteúdo político, mas na Constituição estão as grandes decisões políticas. O Brasil, em 1891, importou essa criação do direito norte-americano, que é a federação. E a federação é isso, uma unidade na pluralidade. Mas a federação é a soma, federação significa isso, a soma de unidades federadas. Né? Essa parceria que forma unidades federadas. Unidades federadas que têm autonomia política. Num Estado unitário, só tem um poder central, como é no Uruguai. Tem uma Constituição Nacional, que vale para todo o país. Os departamentos, Rocha, Maldonado, 33, são divisões administrativas, não tem força política, como era no Brasil do Império. No Brasil, não. Nós temos uma divisão política, uma Constituição Nacional acima e articulada com as constituições dos Estados. São duas ordens jurídicas, uma ordem jurídica nacional e ordens jurídicas parciais. Significa dizer, a Constituição dos Estados é a expressão jurídica da vontade política dos Estados e não se subordina à Constituição Federal. A relação entre a União e os Estados não é uma relação de subordinação, de submissão, é uma relação de repartição de competências, de divisão horizontal do poder. Aliás, nesse caso, vertical, União, Estados e municípios. Então, para completar e poder te responder de maneira objetiva, né? A pergunta me dá muito prazer, me dá a chance de dividir com os colegas essas ideias para fomentar o debate, para abrir uma discussão entre todos nós, mas a questão é, um parecer da consultoria do Ministério da Justiça do Governo Federal não obriga
os estados por tudo isso que eu acabei de dizer. Os estados têm autonomia e, aliás, devem exercer essa autonomia. Nós estamos na semana, exatamente na semana Farroupilha, no mês Farroupilha. Os nossos antepassados fizeram uma guerra que durou 10 anos em nome da autonomia daqui, da época, província de São Pedro do Rio Grande. Isso nós conquistamos em 1891. O estado do Rio Grande do Sul é autônomo. Então ele tem o poder de falar grosso, no sentido de, dentro da sua competência, do que prevê a Constituição, ele dizer como é que vai funcionar o seu serviço público, a administração pública, como é que ele vai prestar esse serviço público. Então, o parecer do Ministério da Justiça não obriga, primeiro que não é lei, segundo que não trata de questões relativas à União, né? À União, ao governo federal, e não tem poder de limitar a autonomia dos Estados-membros, e nesse caso do Rio Grande do Sul.